cadê a vacina? 13 cidades do norte goiano estão sem a segunda dose da Coronavac para completar o ciclo de imunização. Já no entorno de Brasília, a situação é outra. Pelo menos 7 cidades não conseguiram concluir a vacinação de idosos e o motivo é a baixa procura. Com a queda na ocupação em leitos de UTI, Anápolis decide reabrir o comércio nos fins de semana, bem às vésperas do Dia das Mães. A polícia investiga a intoxicação de trabalhadores rurais por agrotóxico lançado por avião agrícola numa lavoura. 3 filhos são obrigados pela justiça a cuidar de mãe idosa. E a juíza usa poesia na sentença para justificar a decisão. Eu te conto tudo agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito boa noite para você. Agora 7h08. A polícia começou a investigar a intoxicação de 47 trabalhadores numa fazenda em Bela Vista. Eles passaram mal depois que um avião jogou agrotóxico numa lavoura vizinha. Os investigadores encontraram embalagens de veneno que pode ser altamente tóxico. Pelo menos 60 homens estavam trabalhando numa lavoura de milho na zona rural de Bela Vista quando começaram a ter tonturas, dor de cabeça, vômito e até desmaiar. O Rafael sentiu um cheiro forte antes de perder a consciência. Eu já passei mal, comecei a vomitar e eu não vi mais nada. Já desmaiei também logo e só acordei de longe já, eu me trazendo aqui para o hospital já. O grupo contou que tinha um avião agrícola sobrevoando a lavoura ao lado de onde eles estavam. Um avião passou por cima, do outro lado da estrada, aí soltou o veneno lá da cobertura lá e o vento tocou o veneno e veio no meu pessoal e desmaiou 6 pessoas. O avião utilizado na aplicação do agrotóxico ainda não foi localizado nem identificado. Os 47 trabalhadores que precisaram de atendimento foram liberados no fim da manhã. A delegada de Bela Vista informou que ainda não sabe quem são esses trabalhadores intoxicados, porque aqui no hospital não teriam ficado registros deles. Em tese, nós teríamos lesão corporal em face das vítimas que foram hospitalizadas, que depende de representação, porém nenhuma compareceu na delegacia. Mas nós temos, de outro lado, o crime ambiental que certamente ocorreu. Se tiveram vítimas intoxicadas, é porque o agrotóxico não foi manuseado corretamente. Por enquanto, a Polícia Civil começou a investigar um possível crime ambiental. 2 embalagens de agrotóxicos foram apreendidas. Elas trazem nos rótulos a indicação de risco ao meio ambiente classe 2, considerado altamente tóxico. O gerente da fazenda já foi intimado e também devem prestar depoimento na próxima semana o dono da fazenda, o piloto do avião e o agrônomo, que pode ter dado ordem para a aplicação do veneno. Se alguém tiver notícias do paradeiro desse avião, seria importantíssimo que a Polícia Civil apreendesse, inclusive para detectar o agrotóxico utilizado, que nos forneça essas informações que serão sigilosas, inclusive. O Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola explica que toda pulverização aérea tem que seguir as normas do Ministério da Agricultura, tem que seguir um planejamento e passar longe de rios, lagos e pessoas. As empresas precisam enviar ao Ministério da Agricultura o que foi feito. Então tem um controle muito rígido, tá? É o único setor do agronegócio que tem algum tipo de controle, algum tipo de ordenamento nesse nível, né? Vamos falar de campanha de vacinação contra a Covid agora. Em algumas cidades do entorno do Distrito Federal, a vacinação dos grupos de comorbidades contra a Covid ainda não começou. Isso porque a meta de imunização dos idosos está atrasada. Não por falta de vacina, mas pela baixa procura. Em Valparaíso de Goiás, 2 pontos de vacinação para a Covid-19 estão atendendo o grupo de 60 a 63 anos. Até agora, apenas 60% das pessoas dessa faixa etária foram imunizadas com a primeira dose. Por causa disso, vai ter vacinação no fim de semana. Esperamos que a população realmente, sábado e domingo, procure as unidades para a gente estar terminando esse grupo de idoso para nós começarmos com comorbidade. Em Cidade Ocidental, a Secretaria de Saúde informou que a imunização dos grupos de comorbidades deve começar na próxima semana, mas não definiu data.
Pelo menos 7 municípios do entorno estão com a vacinação do grupo de 60 anos contra o Covid-19 abaixo das expectativas. O problema é que essa baixa adesão atrasa o início da vacinação do novo grupo prioritário, o de comorbidades. Isso porque os municípios só estão liberados a iniciar a imunização desse grupo depois de comprovarem ao Estado e ao Plano Nacional de Vacinação que imunizaram pelo menos com a primeira dose profissionais de segurança, saúde e pessoas acima de 60 anos. As cidades de Águas Lindas, Novo Gama, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Formosa enfrentam o mesmo problema. Em Formosa, a diretora de Vigilância Sanitária garante que a vacinação de pessoas acima de 60 anos está na reta final, graças às ações de busca ativa. Tem sido realizada busca ativa, principalmente na zona rural, nos nossos distritos que ficam um pouco mais distantes. Estamos com contatos telefônicos com os idosos, com os familiares, até mesmo para a segunda dose. Pois é, já no norte do estado tem 13 cidades que estão sem a Coronavac para completar o ciclo de imunização de quem já tomou a primeira dose da vacina. Arlete trabalha na área da saúde e no dia 5 de abril recebeu a primeira dose da Coronavac. E o agendamento da segunda dose foi marcado para o dia 3 desse mês. O prazo para tomar a dose de reforço ficou para trás. E ela está preocupada para saber quando vai tomar a segunda dose da vacina. Fui lá no postinho, entrei em contato, falou que não sabe quando vai chegar a segunda dose. E eu estou muito preocupada para saber o que vai ser, porque eu preciso tomar, porque não adianta tomar só a primeira. Aqui em Porangatu são mais de 100 idosos que estão com a aplicação da Coronavac atrasada. Mas só que essa realidade é pior ainda. Isso porque são 13 cidades que fazem parte da Regional de Saúde. O município de Porangatu tem pedido ao governo do estado, nós fizemos um ofício, também algumas notificações. Nós estamos ansiosos para que essas vacinas cheguem no nosso município, para nós continuarmos a imunização dos nossos idosos. O atraso eventual de doses não é tão problemático assim, desde que não ultrapasse muito o tempo. Então, alguns dias ou até mesmo algumas semanas, 1, 2, não modifica muito o resultado final. A antecipação sim pode modificar, mas o atraso normalmente não. Em nota, o governo do estado informou que recebe na manhã desse sábado mais 32.200 doses de Coronavac. Com o novo lote, será possível ajustar o esquema vacinal de pessoas que ainda não receberam a segunda dose em alguns municípios. Mas falou que a quantidade de doses que será encaminhada para cada município só pode ser informada depois da conferência do carregamento. E a Prefeitura de Anápolis começou hoje a vacinar pessoas com comorbidades. A Prefeitura está usando doses da AstraZeneca para a aplicação da primeira dose em pessoas com síndrome de Down, com 18 anos ou mais, e em doentes renais crônicos em diálise. A previsão é que a partir de segunda-feira sejam abertos os cadastros e a vacinação para pessoas com outras comorbidades, além de grávidas e mulheres que tenham dado à luz e que tenham 18 anos ou mais. Pessoas com deficiência cadastradas no BPC, com idade entre 55 e 59 anos, também poderão receber a dose do imunizante. Para fazer o cadastro, é só entrar no site da Prefeitura de Anápolis, que é esse aí, anápolis.go.gov.br. Só lembrando que neste sábado e domingo não tem vacinação lá em Anápolis. Ela será retomada na próxima segunda-feira. E em Rio Verde, na região sudoeste, terminou há pouco a primeira etapa de vacinação do grupo com comorbidades. A aplicação das doses começou na quarta-feira. Manuela Messias está ao vivo, tem as informações para a gente. Manu, boa noite para você. Já tem uma estimativa de quantas doses foram aplicadas por aí?
Boa noite para você também, Rosane, para todo mundo que acompanha a gente. Tenho sim, viu? A Prefeitura aqui de Rio Verde disse que só hoje, sexta-feira, foram vacinadas 2.678 pessoas que fazem parte deste grupo, que tem alguma doença crônica ou é deficiente e tem entre 18 e 39 anos. A vacinação deste grupo aqui em Rio Verde começou na quarta-feira, como você disse. Ela foi dividida em 3 dias. E nestes 3 dias, 8.441 pessoas foram imunizadas, o que para a Secretaria de Saúde do município é um resultado extremamente satisfatório. Rio Verde ainda tem doses da vacina e agora essas doses serão contabilizadas para que, com base nestes números, eles definam quais serão os próximos passos, sempre tendo como prioridade, levando em consideração aí o Plano Nacional de Imunização. E com base no quantitativo de doses também, Rosane, é que a Prefeitura vai definir se haverá ou não uma repescagem das pessoas que fazem parte deste grupo prioritário e ainda não tomaram a vacina. Tá certo. Obrigada pelas informações, Manuela. E olha, amanhã, Catalão vai realizar o dia D de vacinação, da campanha de vacinação contra a gripe H1N1. 3 postinhos na cidade vão funcionar de 8 da manhã até as 4 da tarde. São eles ali do bairro Castelo Branco, do bairro São João e o Centro de Pediatria. A procura está baixa durante a semana, por isso o município vai ter amanhã esse dia D. Podem se vacinar crianças com menos de 6 anos, mulheres grávidas ou que deram à luz há menos de 45 dias, além dos trabalhadores da saúde. E seguem as buscas pelo piloto de Anápolis que desapareceu após a queda do avião em região de Mangue, em Aracaju, na capital do Sergipe. Bruno Mendes tem as informações e traz agora para a gente ao vivo. Boa noite para você, Bruno. Olá, Rosane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Há mais de 24 horas, 30 bombeiros participam desse trabalho de buscas pelo piloto Adriano Leão, de 32 anos, que é morador aqui da cidade de Anápolis. O local lá, Rosane, é uma região de mangue, de difícil acesso. Segundo os bombeiros, destroços do avião ficaram afundados em mais de 1 metro de lama. Mais de 1 tonelada de destroços e parte da fuselagem da aeronave já foram içados e levados para o aeroclube da cidade de Aracaju. Estão por conta agora da Justiça Federal e do Centro de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, que também investiga o caso. Segundo a ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil, a aeronave de 3 lugares estava em situação regular. Adriano Leão fazia um voo particular de uma fazenda no interior de Minas Gerais para a capital sergipana. Segundo as informações, no momento em que já voltava para Minas, poucos minutos depois de ter decolado do aeroporto, por volta do meio-dia desta quinta-feira, Adriano declarou emergência à torre de comando do aeroporto. Poucos minutos depois, o avião acabou caindo nessa região de Manguezal, que fica na região sul, na zona sul da cidade de Aracaju, a cerca de 3 quilômetros do ponto de decolagem. Rosane, a mulher, esposa de Adriano, que mora aqui na cidade de Anápolis, viajou e está em Aracaju acompanhando as buscas. Eu volto com você. Obrigada, Bruno. Boa noite para você. E olha, 3 homens suspeitos de estelionato foram presos pela Polícia Rodoviária Federal. Eles estavam numa caminhonete e foram parados na BR-153, no norte do estado. Na abordagem, ficaram nervosos. Os policiais fizeram, então, uma busca no carro e encontraram várias carteiras de identidade com a mesma foto, mas com nomes diferentes. Carteiras de motoristas falsos e comprovantes de compras com cartão de crédito clonado. 2 deles já foram condenados por estelionato e uso de dinheiro falso, segundo a PRF. Eles foram detidos e levados para a delegacia, para a polícia, lá de Uruaçu. E olha, com a queda da taxa de ocupação dos leitos, Anápolis volta a abrir o comércio não essencial nos fins de semana. O setor comemora a reabertura bem na véspera do Dia das Mães. Depois de 3 finais de semana fechado, o comércio não essencial de Anápolis vai poder abrir nesse sábado e domingo. Para a Isabela, não tinha data melhor. É véspera do Dia das Mães, o segundo Natal do comércio. Hoje e ontem e esse final de semana a gente pretende vender muito mais do que vender os outros dias. A reabertura é possível porque, com o aval da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura baixou o nível da matriz de risco, do grau moderado para o leve. Isso significa que o comércio e a indústria no geral vão poder funcionar sem restrições de horários.
mas devem continuar seguindo regras de limite de capacidade e, principalmente, medidas de higiene e de distanciamento social. A flexibilização foi possível porque as taxas de ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria na cidade seguem abaixo de 50%. Matriz de risco leve não significa relaxamento dessas medidas, ao contrário, ela significa que as medidas continuam de uma maneira menos restritiva. Mas, por exemplo, o uso de máscara, a higienização, distanciamentos ou aglomerações são medidas que são sempre válidas, inclusive nesse panorama de risco. Hoje já era possível ver as ruas do centro mais movimentadas. Uma pesquisa da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Anápolis indicou que a maioria dos filhos pretende presentear a mamãe com roupas e acessórios e devem comprar o presente em lojas de rua, pagando em dinheiro para evitar dívida. E devem gastar de R$50 a R$150 no presente. Ela, pra mim, é praticamente minha base em tudo, sabe? E eu amo muito ela. Que bonitinho, quem não ama, né? Falando nisso, tem um item que alegra todo o ambiente, por isso mesmo está entre os presentes mais cotados para as mamães neste domingo, já adivinhou? São as flores. Em Rio Verde, a expectativa dos comerciantes é que as vendas cresçam cerca de 50% em comparação com o ano passado. A Regiane é uma apaixonada por flores, assim como a mãe dela. Todo ano, no Dia das Mães, eu compro orquídeas, porque ela já gosta muito, né? E quando eu dou outro presente, a gente vê que ela não fica muito satisfeita, né? Na loja da Rosilene é assim o dia todo. Ela faz fotos e vídeos para mandar para os clientes que estão em busca de um presente especial. As begônias, que são as vermelhas, e as orquídeas. São as que saem mais? São as que são mais. Eu tenho ela de 5 até 180, que são as orquídeas azuis. A procura por presente para o Dia das Mães nas floriculturas aqui de Rio Verde já cresceu bastante. Nesta daqui, o crescimento foi de 20%. E a expectativa é que até a data as vendas também cresçam mais de 50%. Por isso, a produção de arranjos está a todo vapor. Tem arranjo, tem cesta de café da manhã. E a partir de amanhã vai começar a montar os arranjos de corte, né? Que são as rosas, essa parte de corte que é a que perde mais rápido. O aquecimento do setor entusiasmou também a Suerley, o que fez ela aumentar o estoque em 1000%. A gente já está observando isso já tem uns 15 dias, que a procura está sendo melhor, né? Então, assim, a gente está sentindo a esperança desse sentido, porque está sendo mais focado em flores. A Sofia, filha da Regiane, que nós mostramos no início da reportagem, também já sabe como presentear a mamãe no dia dela. Eu vou dar uma flor para ela também. Por que você vai dar uma flor para a mamãe? Porque a mamãe também gosta de flor. Que linda, né? Mas, nem toda mãe recebe toda essa atenção aí. Quer ver? No sudoeste do estado, uma juíza condenou um filho e 2 filhas de uma idosa de 91 anos a ajudar nas despesas médicas e pessoais da mãe. E, foi a própria idosa que procurou os direitos dela na justiça. Ela mora sozinha e precisa de cuidados especiais. A decisão foi da juíza Coraci Pereira da Silva, da 2ª Vara da Família e Sucessões de Rio Verde. Na sentença, a juíza determina que 2 filhas da idosa paguem 40% do valor de um salário mínimo para a mãe, sendo 20% para cada filha. E que o filho arque com as despesas do plano de saúde, bem como uma cuidadora de idosos, para ficar com a mãe durante a semana. Durante o processo foram colhidas provas, feitas 2 audiências e chegamos a uma conclusão de que cada filho colaboraria com o que eles tinham disponibilidade. A juíza usou trechos do poema Para Sempre, de Carlos Drummond de Andrade, que fala sobre a grande importância das mães nas nossas vidas, para embasar a decisão. O processo começou a correr em 2019 e, de acordo com a juíza, foi a própria idosa que procurou a justiça para fazer com que os filhos ajudem com as despesas, já que ela vive apenas com um salário mínimo, é cadeirante, tem dificuldade de locomoção e mora sozinha. O cumprimento da sentença é imediato, mas os filhos da idosa ainda terão 15 dias para recorrer. No momento em que fixaram, esses alimentos estão valendo. Agora, o que pode se modificar aí é através do recurso para saber o que vai ser definitivamente pago depois que
a gente fala tecnicamente, transitar em julgado essa sentença. Nós tentamos contato com a defesa dos filhos da idosa, mas as nossas ligações não foram atendidas. A seguir, a Polícia Civil de Jataí ouve mais testemunhas do caso do adolescente agredido pelo pai por ser homossexual. Agora são 7h27, já eu estou de volta. 7h30, estamos de volta. Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal com a PRF terminou com a prisão de um homem e a apreensão de meia tonelada de maconha. Foi na BR-070, em Corumbá de Goiás. Os policiais abordaram o carro na rodovia e, com a ajuda de cães farejadores, localizaram 524 quilos de maconha no porta-malas e no banco traseiro. Os policiais também identificaram que o veículo era clonado. A placa era de outro carro da mesma marca e modelo. O motorista disse que saiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e entregaria a droga em Brasília. Ele vai responder por tráfico de drogas e adulteração de sinais identificadores de veículo. E a Polícia Civil de Jataí ouviu nesta sexta-feira mais testemunhas do caso do adolescente agredido pelo pai por ser homossexual. A Tássia Fernandes está ao vivo com mais informações para a gente, porque, Tássia, parece que essa não foi a primeira vez, né, que esse pai foi denunciado por agredir o filho. É isso mesmo? Boa noite para você. Boa noite a todos. A própria equipe do Conselho Tutelar disse que já tinha recebido outras denúncias e que o adolescente chegou a ser retirado de casa uma vez, mas na época não apresentava sinais de agressões e o próprio adolescente teria negado as acusações contra o pai, então ele voltou para casa. Agora surgiram novas denúncias e os vizinhos conseguiram gravar um áudio em que é possível ouvir o momento em que o pai grita com o adolescente e agride ele violentamente. A Polícia Civil já tinha ouvido o pai, a madrasta e o menor e hoje ouviu mais 5 pessoas e deve ouvir ainda uma mulher que recebeu uma carta que teria sido escrita pelo adolescente, carta na qual ele pede ajuda e diz que já não aguentava mais essa situação. O inquérito deve ser concluído na semana que vem e o pai e a madrasta podem ser indiciados por ameaça e também lesão corporal. Eles ainda não apresentaram defesa. O adolescente está na casa de uma tia e já está recebendo apoio psicológico, viu, Rosane? Obrigada, Tássia, pelas informações. Inclusive, o Conselho Tutelar de Jataí negou que tenha sido omisso no caso desse menor. Disse ainda que segue monitorando a família e que vai prestar todas as informações à polícia. E a família de um menino de Nerópolis que tem síndrome de Down viveu momentos de pânico hoje, gente, à procura da criança. É que o menino de 6 anos saiu sozinho da chácara onde mora durante a madrugada e sabe onde foi parar? Na rodovia, em Goiânia. Por sorte, ele foi encontrado. Estava a mais de 1 quilômetro de distância de casa. De um lado, um matagal e de outro, um posto de combustíveis em construção, afastado da cidade. Entre eles, uma surpresa que os policiais não estavam esperando encontrar no plantão. Era madrugada e uma equipe da Polícia Militar fazia um patrulhamento aqui pela GO 080, saída de Goiânia para Nerópolis, quando os PMs encontraram um menino caminhando sozinho, descalço e perdido. Os PMs fizeram essa foto ao lado do menino que tem síndrome de Down. A imagem rapidamente repercutiu nas redes sociais. Como não é corriqueiro esse tipo de natureza, de ocorrência, né? Foi abordada a criança, devido ao horário já estendido, que era 0 horas. E aí foi abordada essa criança, vimos que era uma criança era uma criança especial, né? Com síndrome de Down, muito cansada, né? Com fome, né? A Polícia Militar entrou em contato com o Conselho Tutelar e levou a criança para esse abrigo que fica no Goiânia 2, onde estão outras 22 crianças. Foi feito o acolhimento, porém a criança não permaneceu, porque os pais já estavam à procura dessa criança. A mãe do menino falou por telefone com a nossa equipe, mas não quis se identificar. Ela disse que o filho saiu de casa sozinho durante a noite, sem ninguém perceber. E o portão da chácara, ele também abriu. E fiquei desesperada, né? Então a gente chegou a olhar nas câmeras de segurança e vimos que ele tinha saído à meia-noite. Então já eram 5 horas, né, de desaparecimento. Quando a gente saiu, viveu esse terror, né, de procurar essa criança por todos os lugares. Quando encontraram, ele estava bem, tranquilo e voltou feliz para casa. Ainda bem.
Ele encontrou todas as pessoas maravilhosas no caminho para trazer esse filho de volta. Graças a Deus que ele estava bem. E olha, em Formosa, um motociclista ficou gravemente ferido depois de ser atingido por um carro. Segundo a Polícia Militar, o motociclista avançou a preferencial em um cruzamento. Com o impacto da batida, foi arremessado a uma distância de 3 metros. O homem de 42 anos que pilotava a moto foi socorrido por uma equipe do SAMU. Ele teve uma parte do pé amputada e está internado no Hospital Regional de Formosa. O motorista do carro não teve ferimentos. Ele ficou no local acompanhando a equipe de resgate. E começou a colheita de banana em Goiás. A área plantada nesta safra cresceu. Mas a produtividade, gente, deve ser 1% menor se comparada ao ano passado. O cacho da banana é colhido ainda verde. Em Buriti Alegre, no sul do estado, o bananal da variedade Prata Anã ocupa 24 hectares dessa propriedade. Por aqui a safra está começando e vai até outubro. A colheita é toda manual e depende do olhar atento de quem vai fazer o corte. Durante o pico da safra, são colhidas 600 caixas de banana por semana na propriedade do José Neto. E tendo um bom cuidado na lavoura, é possível ter uma colheita, embora menor na entre-safra, durante todo o ano. Isso se dá ali pela produção, né? Você tem a planta mãe, né? Você tem a planta filha, a planta neto na condução do canavial. Então, na sucessão aí da planta mãe, a filha e a neta vão continuar produzindo e esse escalonamento é durante o ano todo. Nesta safra, Goiás deve produzir quase 203 mil toneladas de bananas, redução de 1% em comparação com o ano passado. A expectativa é de que a área plantada alcance 13 mil hectares. O preço tem animado os produtores. A caixa de 17 quilos está sendo vendida por R$ 28, 3 a mais do que no ano passado. Teve muita geada aqui na nossa região e então atrapalhou muito a comercialização daqui. Daí para frente, o preço ele deu uma melhorada. Anima bastante a gente. Goiás tem 2.500 propriedades produtoras de banana, espalhadas por mais de 100 municípios. Uma delas é a do seu Manuel, que fica em Anápolis. Ele planta a variedade Prata Pacovan e está animado com o início da safra. O povo não para de comer banana. Não para de comer banana. Graças a Deus, né? Ué, bom demais, né? E na véspera do Dia das Mães, nossa imagem do dia é para contar o tipo de sufoco que uma mãe enfrenta no dia a dia em casa. Olha só, tá vendo esse garotinho sapeca aqui? É o João Pedro, de 2 aninhos, que deu um trabalhão para a Graciele e a mãe dela. Sabe por quê, gente? O João colocou uma panela de pressão na cabeça e não conseguiu mais tirar. Os bombeiros foram chamados e, com um jeitinho, eles conseguiram libertar esse pequeno menino maluquinho sem nenhum ferimento. Por isso que dizem, né, que ser mãe é padecer no paraíso. Felicidades a todas as mamães e eu já te desejo também um ótimo fim de semana. Tô indo embora. Segunda-feira eu tô de volta. Agora são 7h38. Um beijo e um cheiro para vocês, bem especial para todas vocês mamães, tá bom? Hoje a gente encerra com imagens do portal de entrada lá de Rio Verde. Olha que coisa linda. Tchau, gente!